Gráfico no muito baixo, vamos começar o teste. Isso aí, iniciar benchmark. Começou, e aí pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal HSP Games Brasil. Esse vídeo aqui, na verdade, é uma série de testes que eu fiz em Borderlands 3, porque Borderlands 3 tem essa ferramenta de benchmark, que eles botam essa simulação aqui dessa área, e você pode testar o seu computador para saber se o computador vai conseguir lidar com os gráficos ou não. Nesse momento aqui eu coloquei os gráficos no mais baixo possível em Borderlands 3, o que deixa os gráficos com a cara de Borderlands 1. Inclusive eu já pensei em jogar Borderlands 3 de novo, ou o próximo Borderlands 4, com o gráfico no muito baixo para ter uma experiência mais próxima de Borderlands 1. No caso aqui eu estou fazendo esses testes porque eu troquei o meu computador, finalmente, depois de mais de 10 anos. Eu fiz algumas alterações, troquei placa de vídeo, troquei tudo. O computador agora é novo e agora eu estou com uma RTX 4060 e com um processador Ryzen 5500. Então, por agora, o jogo está bastante fluido e ele está com a média de FPS de 100 FPS, 100 frames por segundo. Essa parte aqui é a parte mais tensa do benchmark, do teste, e aí ele está caindo ali para 76, 80 frames por segundo, e aí depois ele volta ao normal, ele dá uma subida de novo para 80, 90, 100 FPS. O que é uma coisa muito boa, porque eu acredito que os gráficos de Borderlands 4 serão muito parecidos com os gráficos de Borderlands 3. Aí agora o teste acabou. Vamos lá. Esse primeiro teste deu algo em torno de 100 frames por segundo em média, com os gráficos do muito baixo, quer dizer, com a placa de vídeo usando... Agora vamos para o médio, fazer o teste no... Mas não, no alto. Vamos fazer o teste no alto, porque aí agora é mais ou menos a situação ideal, certo? Vamos reiniciar o benchmark. Pronto, agora o gráfico já está mais bonito, certo? O gráfico no alto normalmente é o gráfico ideal de custo-benefício, de uso de placa de vídeo e de processador. É mais ou menos aquela situação assim em que todo mundo vai jogar mais ou menos nessa situação e vai ser feliz, certo? Aqui os FPS estão por volta de... Agora está em 94, entre 80 e 90, certo? Essa parte aqui é uma parte leve. E no primeiro teste é meio que para saber a potência do processador, o máximo que o processador aguenta, e deixar a placa de vídeo livre. Esse aqui é equilibrado. Esse aqui usa bastante tanto o processador quanto a placa de vídeo. Agora está em 90, chegou a 100 FPS, 106, 110 frames por segundo. Quer dizer, o negócio aqui está aguentando porrada. No alto, pra mim já tá muito bonito. Já tá beleza, não tem assim muito sofrimento não. Agora vai chegando essa parte, vai ficando mais difícil. 80, 90, aqui no canto direito superior é que tá os FPS. Aí aqui é pra saber o mínimo. Essa área aqui é mais tensa, então já caiu 64, 63, 65, 66 FPS. Subiu pra 70, 72, 67, 69, agora subindo para 80, 72, 70, 68, 69. Beleza, é uma quantidade boa, certo? E voltou a 100 FPS, pronto, acabou o teste. Pra mim, essa situação de você tá com pelo menos 60 FPS já tá bom o suficiente. Olha aí, tá no alto, a média ficou em 85, uma média muito boa, certo? É uma média que eu não posso reclamar não. Agora vamos botar no bambambam, no ultra não, no bambambam, no máximo, pra gente ver o quanto a placa de vídeo aguenta. Bora lá. O teste nesse gráfico mais absurdo de Borderlands 3, você vê que é muito bonito, mas você vê que já tá ali por volta de 70 frames por segundo, 80 agora. Pra mim, se eu conseguir rodar a 60 frames por segundo, no mínimo, travado e com o V-Sync, a sincronização vertical, fica ótimo. É o ideal pra mim, que é um conforto absoluto. Então, minha preocupação é que no mínimo dê 60 frames por segundo.
E no caso aqui, a placa de vídeo tá aguentando 70, 80 frames por segundo com gráfico no máximo. Lembrando que aqui é 1080p, aqui é Full HD. Não é 4K não. 4K não é RTX 4060. É um outro tipo de placa de vídeo. Então aqui tá 70 frames por segundo. A gente consegue ver que do alto pro bambambam, do alto pro mais pesado, não é tão diferente não. Não sei porquê, mas a diferença de FPS não é tão alta assim. Então até agora não chegou em 60. Eu não vi aparecer ali 60, alguém, 63, 62, 61, 60, 58, 57, 59. Bateu 59 FPS, 58 FPS. 72, 66, 60, 70, agora 70 e vai voltar a subir. A parte mais difícil já foi. Quer dizer o quê? Que essa máquina ela consegue rodar a pelo menos 60 frames por segundo, no mínimo, em 90 a 99% dos casos. E ainda vai sobrar um pouco de processador, porque aí no caso deu que 75 frames por segundo. Quer dizer, é uma média boa. Como eu falei, minha preocupação é o mínimo. Tendo o mínimo de 60 FPS, eu já estou feliz. E como eu falei, Borderlands 4 provavelmente vai ter um gráfico muito próximo de Borderlands 3. Provavelmente não vai ser tão pesado quanto um jogo muito diferente, sei lá, alguma coisa completamente nova. Dá pra gente ver que os gráficos são muito parecidos entre um e outro. O que quer dizer que essa minha máquina, ela consegue botar o gráfico no máximo e consegue rodar pelo menos 60 frames por segundo. Dá pra eu botar ali, ó, no máximo travado 60 frames por segundo. E aí ele vai ficar nessa quantidade de frames o tempo todo. E aí eu consigo jogar sem ter problema de serrilhamento, consigo botar sincronização vertical, dá pra ficar tranquilo. Agora eu tô surpreso. Eu tô surpreso porque essa máquina que eu tô comprando, tudo bem que é uma máquina para uma configuração mediana, para quem quer jogar em 1080p, em Full HD, mas eu achei que o desempenho ia ser melhor. Eu achei que o desempenho ia ser muito, mas muito melhor. Mas mesmo assim, comparado com a máquina anterior que eu tava jogando no alto, Borderlands 3, travado ali a 30 frames por segundo, às vezes caindo abaixo disso. Agora eu posso jogar no gráfico mais pesado, com pelo menos 60 frames por segundo, e aí ele roda tranquilo, certo? Então é uma melhoria que praticamente mais do que dobrou a capacidade da placa de vídeo do processador. Lembrando que em todos esses testes, a placa de vídeo chegou a bater 99%, principalmente no terceiro teste, mas o processador nunca chegou a bater mais do que 50%. E o que quer dizer que vai ter espaço para fazer as gravações. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Era isso aí, valeu pessoal, tudo de bom, aquele abraço, tchau, daqui a pouco eu volto mais vídeo para vocês. Fui!